resplandeça e a gente não possa ver a glória de Deus, é cegueira espiritual. E ela disse: olha, eu não sei, gente, porque eu pergunto até hoje como que o Espírito Santo foi dado um texto para ela, que eu fui para aquele assalto e essa palavra ficou no meu coração. Ela falou: olha, eu vou ler uma palavra que Deus mandou eu te dar. Ezequiel capítulo 7, verso 23 e 24 diz assim: fazei uma cadeia, porque a terra está cheia de crime, de sangue e de violência. E eu, Senhor, farei habitar nela os piores da terra, para que cesse a tua arrogância. O que você entende disso daí? Que Deus manda fazer cadeia para que nela habite quem? Os piores da terra, para que cesse o quê? A sua arrogância. O bandido não é isso, arrogante, quando está com a arma na mão, né? E eu fui para aquele assalto com esse versículo pairando. Falei: meu Deus, vai dar tudo errado, porque tudo que essa mulher fala, o negócio não vai, acontece. E agora ela está falando que eu vou voltar em Deus, vai pesar a mão em mim. E eu fui para aquele último assalto. Então nós éramos em 10 pessoas. 2 deles ficaram mortos na frente daquela empresa numa troca de tiro com a polícia. Eu e os outros 7 conseguimos escapar. E na minha fuga, Satanás sempre soprava no meu ouvido: você vai morrer que nem eles, você é próximo. E quando eu cheguei então na favela onde eu morava, essa minha tia disse: por que você não sai de São Paulo? As coisas não estão boas para você aqui. Eu falei: tia, eu não tenho para onde ir. Ela falou: não, por que você não vai para um centro de recuperação na cidade de Bauru, interior de São Paulo? Na hora que ela falou aquilo, eu falei: pronto, eu vou. Mas lá é uma casa evangélica. Não, tia, eu vou. Mas lá você vai ter que ficar 6, 7 meses. Eu falei: não, tia, e para enganar a tia, né? Eu vou, porque a Bíblia diz que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, e que Deus, nossos caminhos são os caminhos do Senhor. Então eu fui para aquela casa, mas nunca na minha cabeça com a ideia de entregar a vida para Cristo, porque eu não acreditava, eu achava que todo crente era pirata, fanático. E na minha cabeça eu fiz o meu plano. Eu falei: bom, eu vou, eu passo 5 dias nesse lugar, eu deixo a poeira dar uma baixada e depois eu volto arrebentando com o padrão de novo. Eu não acreditava que Deus pudesse mudar alguém com uma história como a minha. Então eu fui para aquele centro de recuperação. Pensa em alguém pesando cerca de 44 a 46 quilos. Consumia quase 8 gramas de cocaína por dia. Cigarro era 3 maços quando usava droga. Então eu cheguei lá e o obreiro que me recebeu: olha, aqui você não pode fumar. E revistaram as minhas coisas. Eu falei: não, tudo bem, né? E na minha cabeça eu estou mais 5 dias. Porque 5 dias tem que ficar coisa estudiada, né? E eu volto e vou embora. Vou visitar esses irmãos aqui 5 dias, né? E essa chácara, ela ficava 18 quilômetros afastada da cidade. E o culto, ele era dentro de um barracão de madeira. Isso eu estou falando para vocês de 1994. Faz mais de 20 anos, né? E então eu tinha que participar dos cultos, eu tinha que assinar um documento lá que eu tinha que participar das atividades. Então eu fui para o meu primeiro culto evangélico, meu primeiro culto cristão. E aí, quando eu entrei naquele barracão, eles começaram o louvor e a adoração. E o cântico que eles cantavam era o seguinte. Tá aí? Esse é da sua época, viu? Eu vou saber a tua idade hoje. Você pode cantar, que eu sei que você conhece, bem? Se as águas da vida quiser te afogar, segura a mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida
quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Olha só, uma unção dentro desse barracão e essa música é cantada, e daqui a pouco eu me vejo chorando e eu escuto uma voz falando comigo: você quer segurar as minhas mãos agora? E eu, mais homem não chora, né? Eu estou enxugando aqui as lágrimas e eu viro para trás e eu tenho um irmãozinho adorando, segura, e de olho fechado. Eu bati no ombro dele e falei: você podia por ele segurar nas suas mãos, né? Ele disse: não, eu estou aqui adorando a Deus. Aí na minha cabeça fez um nó, porque eu falei: bom, eu já estou louco, crente faz lavagem cerebral e já começou a fazer a minha cabeça já, porque eu estou ouvindo voz. E eu então saí daquele culto, eu fui procurar o obreiro, porque aquilo foi tão forte, aquela canção entrou assim no meu coração de uma forma tão poderosa. E quando terminou aquele culto, então eu disse para aquele obreiro: cara, legal, eu cheguei aqui, mas eu não sei se é a abstinência das drogas que eu tomo nas horas aí, você não sabe. E na hora que vocês cantavam aquela canção lá, eu ouvi alguém pedindo para eu segurar na mão, mas eu virei para trás, perguntei para o rapaz se ele falou isso comigo. Ele falou: não. E ele me disse: não, mas aqui é assim mesmo, é Deus que fala com o homem. Aí eu falei: não, mas Deus não pode falar com cara de dinheiro não, irmão. Eu falei para ele: se Deus conhecesse a minha história, né? E ele falou: não, você não é pior do que Moisés. Eu falei: mas quem é Moisés? Ele falou: não, Moisés é um cara que ele matou ou botou o cadáver. Se fosse nos dias de hoje, tinha que dar uns 50 anos de cadeia para ele. E Deus fez desse homem um líder de uma grande nação. Eu falei: não, mas esse Moisés era fraquinho, o senhor não sabe da minha história. Ele falou: não, você precisa saber a história de Paulo, que era o Saulo que perseguia a igreja. Esse homem era terrível. Eu falei: não, mas olha, Deus salvou ele e a metade do Novo Testamento foi escrita por esse homem. Eu falei: pô, esse irmão está conseguindo entrar na minha mente, né? E ele me disse: olha, o Evangelho é loucura para aqueles que estão morrendo, mas é poder de Deus para aqueles que querem ser salvos. E aí então, todos os dias, aqueles 5 dias, meu Deus, eu vim embora desse lugar, senão vou me converter de verdade aqui. Porque todos os dias ia lá um interno, ia na frente, estava testemunho: Jesus mudou a minha vida, Jesus transformou a minha história. E eles contavam testemunho, e o Espírito Santo falava para ele mesmo, sem entender, era uma voz que falava: se você quiser, você também pode. Ele pode fazer isso com a sua vida. E naqueles 5 dias, irmãos, eu sentia aquela cartinga, aquela coisa suja do cigarro saindo de dentro de mim. Pensa no homem viciado. Eu estava 5 dias e eu conseguia me olhar no espelho e ver que alguma coisa estava acontecendo no meu físico, mas ainda não na alma, né? Porque no coração só acontece quando a gente abre ele, né? Para Cristo entrar. E eu então fiquei pensando: bom, eu tenho que ir embora. Mas ao mesmo tempo eu estava vendo que aquele lugar ele estava fazendo uma mudança em mim, e eu estou vendo a mudança por enquanto física. Bom, para quem queria ficar 5 dias, eu fiquei 1 mês. Quando eu estou com 1 mês naquela casa, quando chegou 1 mês, eu fiquei 1 mês, eu amanheci um dia muito angustiado. E o diabo soprou mesmo: hoje você tem que ir embora desse lugar. Você tem lá os seus companheiros lá, você deixou as suas coisas lá,
conseguia ir para o espelho e ver que eu estava diferente, pelo menos por fora, né? Não consumindo 8 gramas de cocaína por dia, agora 30 dias. Sabe aquela guerra espiritual que Paulo diz que existe dentro da gente? Que é a nossa carne contra o nosso espírito. A carne dizendo para mim, vai embora desse lugar. Mas o espírito dizendo, olha o que Deus está fazendo na tua vida. E aí então, esse dia que eu conheci bem angustiado, é interessante, eu dou uma pausa aí, porque eu descobri que o meu irmão, um dia antes desse dia do meu encontro com Jesus, eu vou voltar lá, ele disse que ele teve um sonho. E no sonho dele, ele me via dentro de um caixão, com o corpo todo perfurado de bala. E ele perguntou, Deus é meu irmão, e ele acorda desesperado no sonho, e ele liga para minha tia e fala, tia, ele vai sair de lá e ele vai morrer. Eu tive um sonho com ele dentro de um caixão, com o corpo todo perfurado de bala. E minha tia fala para o meu irmão, isso depois eu fiquei sabendo, depois da conversão, que minha tia falou, não, vamos dobrar o joelho e vamos orar. E eles começaram a orar naquela noite. E numa determinada hora daquela madrugada, o meu irmão viu que aquela angústia que ele sentia, não é bom orar, né, gente? Porque quando a gente ora, o Espírito Santo vem, remove a angústia e nos dá a paz que a gente precisa, né? E o meu irmão foi sendo tomado pela paz do Espírito Santo, e daqui a pouco o Espírito Santo sopra no ouvido dele. Essa morte que você viu ali dentro de um caixão é porque nessa noite ele está morrendo para o mundo e está nascendo para a minha glória. E aí então, voltando esse dia, amanheceu e o bicho me apucarando, você tem que ir embora, você tem que ir. Eu peguei, arrumei minhas coisas e hoje eu vou embora. Aí chamei o obreiro lá, falei, vamos lá, quero agradecer. Eu estou indo embora com outra visão de crente, mas eu tenho que ir embora. Esse negócio aqui não é para mim. Eu nasci para ser mantido, compreendido. E ele falou, não, Rodolfo, você pode ir embora. Mas eu só preciso que você permita eu fazer uma coisa com você. E eu peguei e falei, tá, qual que é essa coisa? Ele falou, não, eu só quero fazer uma oração por você. Isso dia 11 de março de 1994. Eu falei, não, se você é só uma oração, tudo bem, uma oração a mais, uma a menos, não pesa na balança, eu pensei, né? Só que a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito nos seus efeitos, né? A oração de um justo pode muito nos seus efeitos. E aí então eu falei, não, então larguei a mala lá, e ele falou, então vamos para um lugar ali, e me levou para o local isolado daquela chácara. Então aquele irmão pega, ele me abraça, e quando aquele homem me abraça, que ele começa a falar, Pai, chamando Deus de Pai, o Senhor é Deus do ramo, o Senhor não trouxe daqui em volta. E aí o Espírito vem. Aí eu me arrependei, porque eu comecei a ser quebrantado. Ele falou, Pai, Rodolfo não nasceu para ser bandido, mas ele nasceu para ser filho do Senhor. Ele é a tua imagem e semelhança, você tem poder para restaurar esse homem. E o Espírito começou a me quebrar. E eu comecei a chorar no ombro daquele obreiro. E ele começou a ministrar ali na minha vida aquela oração e eu fui sendo quebrado. E nesse dia era como se Deus tivesse colocado um telão na minha frente e eu pudesse ver toda a minha história de vida e todas as situações de vale, de sombra da morte que eu passei, que eu achava que eu tinha me safado dela porque eu era um cara bom, era um grande bom e Deus falou, não, você só se safou porque existe um Deus no céu que é bom e misericordioso e Ele dá essa bondade para quem merece. Graça de Deus é isso, é Deus dando algo para a gente que a gente não merece. E quando aquele irmão então começou a orar isso, eu fui sendo quebrantado. Eu não sei quanto tempo demorou aquela oração,
já estava decidido de que minha vida dali para frente era de Jesus. De que eu ia ser Senhor da minha vida e de que eu ia entregar minha vida para Ele. E quando ele terminou, ele falou: Ranu, você quer fazer isso? Eu falei: eu quero, mas me ensina a orar. Eu falei para ele. Em nome de Jesus, Salviano, Ranu, toda a oração, você fecha ela em nome de Jesus. E eu tinha ganhado uma Bíblia do meu irmão, eu peguei essa Bíblia e eu fui para o meio do mato. E lá eu dobrei o meu joelho, levantei as mãos para o céu. Eu falei: Deus da minha tia, Deus do meu irmão e Deus do Abraão, aquele irmãozinho lá da favela, se o Senhor me dá a minha vida, por onde o Senhor me levar, eu não vou ter vergonha de testemunhar do seu poder. O Senhor pode me dar um homem como eu. Daquele jeito peguei minha vida para o Senhor e pedi para que Ele fizesse a transformação que Ele quisesse fazer na minha vida. Eu nunca peguei a Bíblia para ler, mas nesse dia o meu primeiro texto que eu li nas Escrituras da Palavra de Deus foi Deuteronômio capítulo 30, verso 19. Que o Senhor diz assim: hoje, era Deus dizendo para mim, não precisei de pastor, de obreiro, ninguém. O Espírito Santo falou comigo por meio da palavra. Hoje, eu coloco o céu e a terra por testemunha contra ti. Que eu te propus a vida e não a morte, a bênção e não a maldição. E Deus dá um conselho: escolhe, pois, a vida, para que viva tu e os teus filhos. Eu falei: Deus, eu escolho a vida, eu quero viver para Jesus agora. Fui lá, desfiz as malas e aí abri meu coração para receber tudo aquilo que Deus tinha para mim naquele lugar. Aí os meus cultos eram diferentes, porque aí agora eu falei: se ser crente é ser doido, eu vou ser o mais doido daqui também. Vou dar glória a Deus e aleluia. Né? E o Espírito começou a me libertar e a transformar o coração naquela comunidade. Com 6 meses naquele lugar, eu recebo uma intimação porque eu tinha roubado um avião da companhia DST do interior de São Paulo. Eu precisava ir a São Paulo para responder por esse processo. Os irmãos me chamaram, oraram por mim. Quando eu estou saindo daquela comunidade, depois de 6 meses, o diabo sopra para mim o seguinte: de Paulo a São Paulo são 4 horas de viagem. Você não pode falar para os seus companheiros que você se converteu, porque se você falar, eles vão matar você. Você já fez tanta coisa com ele e agora você vai dizer que você é crente, eles não vão admitir isso daí não. E eu me entrei numa crise dentro do movimento. Meu Deus, eu vou morrer mesmo, porque eu sabia das regras do livro, né? Eu comecei a entrar em desespero. Daqui a pouco eu peguei a Bíblia para ler, o Espírito Santo fala comigo. Evangelho de Mateus, capítulo 10, verso 32 e 33, que diz assim: portanto, todo aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai e dos seus santos anjos. Mas todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai e dos seus santos anjos. E aí o Espírito me deixou no meu coração: você já não foi homem para assumir que era um bandido? Agora seja homem para assumir que eu estou mudando a tua história de vida. E aí então eu fui chegando naquela comunidade onde eu morava. A rua do tráfico era longa, a rua não era ruim que eu morava, mas nesse dia parece que o diabo reuniu todos eles e eu aponto na esquina para chegar em casa e está aquela batota lá, toda reunida. E eu falei: meu Deus, como é que eu vou entrar em casa e esses caras tudo ali? E eu estava chegando e eu falei: Deus, me dá graça, porque eu não quero negar o teu nome. É a primeira vez que eu vou ter que falar do Senhor desses caras. E quando eu estou chegando, e eles se assustaram: foi você, tem 6 meses, né? Um aspecto totalmente diferente, básico, semblante, né? Ah, o que aconteceu com você, né? Eu falei: olha, aconteceram muitas coisas, né? Ele falou: não, mas você viu e a gente ouviu tantas histórias, e uma delas é que você se converteu. Eu falei: não, as coisas mudou agora, né?
E eles, tá, mas o que aconteceu com você? A gente até ouviu uma história de ser crente, a conversa pesou um negócio aí, uma arma pesada agora aí. E ela está na bolsa aí. Eles falaram, que calibre que é que você tem? Eu falei, eu estou na meia. Ele falou, mas essa a gente não conhece. Eu falei, eu vou mostrar ela para vocês. É pesado. E eu abri a bolsa, a Bíblia, né? 66 livros, meia, né? Quando eu tirei a Bíblia, o medo falou para o chãozinho, não. Você vai roubar a igreja. Eu falei, no nome de Jesus agora. Eu vou viver minha vida para Ele. Eu vou amar Jesus até os últimos dias da minha vida. Ele falou, não, você está de graça com a gente. Você quer dar um golpe nos irmãos? Eu falei, não, Jesus. Mas e os seus inimigos? Eu falei, eu não tenho mais. De Jesus agora, porque se Ele é Senhor e soberano, a gente só mora nessa terra como Deus quer, e eu já sou dele. Se Ele quiser me levar, glória a Deus, né? E aí eu comecei então a passar a luta de ter que dar testemunho do lugar onde Deus me tirou. E essa igreja também tinha uma Assembleia de Deus muito pequena, né? Na época era pequena, e na lateral dela tinha uns vidrô mais ou menos parecido com ele, um pouco menor. E todas as vezes que eu ia para a igreja, eles me seguiam atrás e diziam, rapaz, eles para mim, para de brincar com Deus, você está brincando com coisa séria. Eu não, eu sou de Jesus agora, eu sou uma nova criatura. E para com isso, quem você pensa que você está enganando? E quando chegava na porta da igreja, eu falava, vamos entrar, vamos comer. Não, tá, Deus vai pesar a mão em você, quando ele pesar, a gente não quer a pé. Eu falei, então tá bom. Então eu ia dobrava o meu joelho para orar, e aí quando eu olhava no vidro, estava as cabecinhas lá no vidro. E aí um dizia, o mano é crente, vamos deixar ele em paz. O outro, não, ele vai dar um golpe nos irmãos, é só uma questão de tempo. Né? E eu sofri com isso durante 6 meses de perseguição. Até que um dia então eu fui condenado a 7 anos de prisão. Em liberdade eu tinha 2 opções: eu vivia como foragido ou me entregava para a polícia. E aí o Espírito me ministrou no meu coração que eu tinha que me entregar para a justiça. Fui me entreguei no ano de 1995, uma condenação que era de 7 anos, eu fiquei 3 anos e 1 mês. Dentro dessa prisão, Deus nos deu a graça de montar uma igreja dentro da prisão. Aí escuta só o que aconteceu comigo. Tem um rapaz que pegou e falou, vou matar você se você não parar de falar de Jesus dentro da prisão. Eu falei, rapaz, eu já passei por essa experiência, eu pensando comigo, ele falando que vai me matar e eu estava lembrando do Abraão lá na favela, né? E ele falou, olha, se você não parar com esse negócio de pregar aqui dentro do xadrez, não dá mais, você, né, fez tantas coisas e agora você está falando que gosta de Jesus e tal, eu não quero mais ouvir isso. Eu não vou parar de pregar, porque foi Jesus que mandou aqui. Eu falei, então, se você não parar, eu vou matar você quando você estiver dormindo. E na hora, né, irmãos, vocês sabem que a gente vive aquela crise que o velho homem de vez em quando ele quer voltar, né? Sim ou não? E o velho homem falou, rapaz, você pode resolver isso daquele jeito lá que você é bom de resolver. E o Espírito Santo, não, você não é mais essa pessoa. Você é uma nova criatura, ora por ele. E eu então fui orar e falei, Deus, eu quero dormir nessa noite o sono do justo, né? E vi o Salmo 4, verso 8, que o justo dorme em paz, né? E eu orei aquele salmo, fui dormir tão bem aquela noite. E eu amanheci, quando o dia amanheceu, eu levantava cedo. E quando o dia amanheceu, eu saí da cama e eu estava indo no banheiro e eu percebi que ele estava na grade do xadrez. E ele, quando eu passei, eu falei, eu preciso falar com você, Rodolfo. E eu falei, rapaz, se é aquilo de ontem, que aconteceu ontem, esquece, cadeia a si mesmo, tira, né? Ele falou, não.